Abençoe cada filho, cada filha. Abençoe cada um que está lutando agora, que estão passando pelos desertos da vida, mas que eles fiquem com a palavra. Fiquem com a verdade, porque depois os anjos vão servir. Ajude, meu Deus, a cada um. Mesmo que Satanás queira levar ao topo, que eles não deixem. Que eles não cedam à tentação do diabo, que oferece tudo. Mateus 4, a partir do 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Mateus 4. A partir do 5, isso. E disse-lhe, agora o versículo 6. Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glórias a Deus, poder sentar. Vamos falar hoje sobre algumas expressões corriqueiras que existem, que são expressões diabólicas, né? E aí eu vou falando, aqui eu li esse texto, mas depois eu vou ler outros, e a gente vai vendo isso aqui ao longo do culto. Você sabe que para poder você vencer Satanás, você mesmo nunca conseguiria vencer Satanás. Você vai ver que o próprio Jesus, para vencê-lo, teve que usar a palavra. Está escrito. Está escrito. O que está na palavra, Jesus usou. As pessoas têm a mania de dizer que deu um tapa no diabo e fez isso no diabo, fez nada. Só um espírito consegue vencer outro espírito. Já falei isso aqui, mas repito, porque é importante para nós. Só um espírito consegue vencer outro espírito, gente. Nós não temos condições de vencer Satanás, não. Satanás se locomove tão rápido. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao pináculo, levou a um monte, levou. Não sei como, mas levou. A Bíblia diz, levou, ele fez isso. Só quem consegue vencer um espírito é outro espírito. Então o que a gente tem que fazer? É estar com o Espírito Santo em nossa vida, porque este Espírito vai combater outro Espírito, que é o Espírito demoníaco. Então o Espírito Santo em nós nos dá a vitória sobre Satanás, porque nós em si nunca venceríamos. Mas colocando Deus em nós, o Espírito Santo em nós, então a vitória é certa. Você vai ver que o diabo se afasta e os anjos vêm e servem. Olha só, com a palavra, Jesus venceu Satanás. Com a palavra, com o Espírito Santo, com Cristo, nós também conseguimos vencer Satanás. Então as pessoas elas têm a mania de dizer assim, a mania. Eu estou no topo, eu estou muito bem, e as pessoas hoje que estão bem financeiramente, ou que estão num status de fama alto, eles acham que foi Deus que levou eles àquela condição. Toda pessoa que hoje está numa condição alta, elevada, eles pensam que Deus levou eles àquela condição. Mas a Bíblia diz que quem levou Jesus ao alto foi Satanás. Nem tudo que está no topo, nem tudo que está no alto foi levado por Deus. Pode ser levado pelo diabo também. A Bíblia diz aqui que
O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Aqui ele conduziu ao deserto, mas quem levou Jesus ao topo foi Satanás. Estão entendendo? Mateus capítulo 4 começa assim dizendo assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou ele ao deserto foi quem? Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes leva para o deserto, mas quem levou Jesus ao topo foi o diabo. Então, porque eu estou no topo, as pessoas estão no topo, financeiramente, estão no topo na fama, foi Deus que levou? Digo sem medo de errar, os que estão no topo na fama foram levados por Satanás, porque Deus não leva ninguém à fama. Deus não leva ninguém à fama, porque Deus não reparte sua glória com ninguém. A glória é só dele, só ele deve ser adorado e mais ninguém. Então não pode levar ninguém a um topo para que aquela pessoa seja ídolo ou seja adorado. Quem levou foi Satanás. Estão entendendo? Então pense nisto, nem tudo que está no topo foi Deus que colocou, foi Deus que levou. Não. O diabo também leva. E nem tudo que está no deserto é porque foi o diabo que colocou. Pode ser Deus que levou você ao deserto. Deus pode colocar a gente no topo? Pode, mas também coloca no deserto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz: e o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Vamos, quero te mostrar aqui. Então, transportou, foram até em cima o pináculo do templo. E viram lá as pessoas praticando sacrifício, tudo aquilo. E vem aí o jogo de Satanás para levar as pessoas à queda. E queria levar Jesus também à queda. Ó, se tu és o Filho de Deus, ora, se tu és o Filho de Deus, os versículos antes, no capítulo 3, está dizendo, sabe o quê? Que o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus e disse: este é meu filho amado a quem me compraz habitar. Mas Satanás chega agora com uma expressão de dúvida: se tu és, mas se antes Deus já disse que é, como é que Satanás vem dizer que se tu és? Coloca dúvida. Satanás, ele vem para colocar dúvida na cabeça das pessoas. Se tu és, Jesus já tinha a convicção, porque ouviu a voz do céu dizendo assim: este é meu filho amado em quem me compraz habitar. Então quando a pessoa tem a convicção que é um filho de Deus, Satanás não vai derrubar, porque você vai se esconder atrás da palavra. Amém? Você vai se esconder atrás da palavra. Então atire-te daí embaixo, porque está escrito. Olha, Satanás conhece a palavra mais do que qualquer pastor. Satanás conhece. Está escrito. Está escrito lá no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em nenhuma pedra. Está escrito. Está vendo Satanás usando a palavra para derrubar a palavra de forma deslocada. O profeta lembrando disse: Deus não faz palhaçada para mostrar para ninguém. Deus age sob propósito, com um plano. Ele não faz palhaçada de se atirar para mostrar que faz. Não. Então Jesus vem com a palavra e diz, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não estava satisfeito em levar ele só ao pináculo do templo. Agora transportou a um monte muito alto. Muito mais alto. Tem uns que chegam alto, tem outros que chegam bem mais alto. Está no topo. Bem mais alto mesmo. Alto, alto, alto. E aí, ó.
mostra agora todos os reinos do mundo, porque quando você está num lugar alto, você consegue ver bem distante. Suba ali em cima daquela serra, você consegue ver várias cidades. Então agora mostrou os reinos do mundo. Dinheiro, fama, prazer, mulher, tudo isto aí, ó. Tudo isto aí que você pensar, tudo isto te darei. Ele dá, ele dá. Ele coloca no topo, coloca. Ele dá, ele dá. Sim, Satanás dá. Estou no topo, foi Deus que colocou? Não, Satanás também coloca. Tenho isso, foi Deus que me deu? Não, Satanás também dá. Tudo isto te darei. Se o quê? Se prostrado me adorares. É a principal coisa que Deus quer dos seus filhos, é a adoração. É o que Satanás queria roubar. É o que Satanás quer roubar na terra. Sabe o que é? É a adoração. Porque Deus não procura adoração, procura adoradores. E todo verdadeiro adorador dá a verdadeira adoração. Mas Satanás queria roubar isso aí, ó. Se prostrado me adorares, me adore para você ver se você não tem. Sirva-me para você ver se você não tem. Se eu não coloco no topo, se eu não dou isso aqui, dá. Ele dá. Mas Jesus, mais uma vez, vai usar a palavra. Ao teu Deus adorarás. Porque está escrito, ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deus não reparte sua glória com ninguém. Ele é único. O único que deve ser adorado. Todo ser humano tem a necessidade disso, de adorar. Mas não encontrando o verdadeiro Deus para adorar, então ele vai adorar outras coisas. E Satanás vai roubar de muitas pessoas a adoração, em troca de dar algo. E é isto que Satanás faz. Ele vai apresentar coisas fáceis para as pessoas, em troca de quê? Tudo isso te darei, mas tu tem que me dar uma coisa. Se prostrado me adorares, eu dou. Mas você tem que me adorar. É uma troca, é uma barganha. Os filhos de Deus não trocam. Filhos de Deus adoram a Deus porque eles têm dentro dele esse desejo de adorar. Não adora a Deus porque Deus vai dar isso, porque Deus vai dar aquilo, não. Satanás disse, eu te dou, e tu me adora. Mas Deus não chega e diz assim, eu te dou para tu me adorar, não. Você adora porque você é filho de Deus. Então, essa é a primeira expressão que eu quero tratar com vocês. Estou no topo, Deus me levou. Estou bem financeiramente, foi Deus que me deu. Estou bem nisto, foi Deus que me colocou. Será? Não. Satanás leva também ao topo. Satanás leva as glórias, dá glórias deste mundo, sim. Porque o verdadeiro cristão quer estar, sabe o quê? Saciado por Deus. Ele quer estar cheio de Deus. O importante é estar com Deus, é viver com Deus, é adorar a Deus, é glorificar a Deus. A satisfação de um cristão é esta. Mas Satanás dá, em troca ele quer outra coisa. Então esta primeira expressão que eu quero dizer para vocês. Nem tudo que está no topo foi Deus que deu, foi Deus que colocou. Nem todas as pessoas que chegaram ao topo foi Deus que levou elas ao topo. Satanás leva ao topo também. Segunda expressão é aquela que Satanás, uma expressão diabólica, que criaram, o inferno não existe. Então esta também foi outra expressão diabólica que é colocada no mundo, que as pessoas colocam. Deus é tão bom, Deus é amor, Deus não vai
colocar ninguém lá no inferno. O profeta disse, Deus não vai colocar não, você vai com suas próprias pernas. Porque Deus apresentou o plano de escape, o plano de salvação para se livrar disto. Mas as pessoas não querem, então eles vão com suas próprias pernas para lá. O inferno é tanto um estado quanto é um lugar. As pessoas podem fazer da vida deles aqui um inferno, e as pessoas podem morrer e ir para um lugar chamado quinta dimensão, que é o inferno. As pessoas que estão hoje na quinta dimensão no inferno, elas estão em um lugar e estão em um estado que está de pesadelo, sabendo que estão perdidas. Todas as pessoas que estão no inferno agora estão arrependidas. Tarde demais e no lugar errado. Não adianta se arrepender tarde demais e se arrepender no lugar errado. A chance de se arrepender é aqui. Mas todas as pessoas que estão lá agora estão arrependidas. Mas se arrepender no lugar errado não vale de nada. Estão perdidos. E agora elas se encontram em um estado. Que estado é este? De pesadelo. É um estado que sabe que não pode mais chegar à presença de Deus em hipótese nenhuma e não pode voltar à terra para desfazer o que fez. Então o inferno é tanto um estado quanto é um lugar. Aqui na terra também as pessoas podem fazerem da vida delas um inferno. Podem fazer da vida um inferno. Porque tem pessoas pessoas famosas que chegam a se suicidar, já tiveram tudo aqui na terra, dinheiro, prazer, tudo que você pensa, mas a vida delas não eram felizes. Porque uma pessoa rica se joga de cima de um prédio, se mata, e um mendigo vai passando numa carroça e está cantando. Porque aquela pessoa fez da vida dela um inferno, um estado, uma condição, um infernal. Isso não quer dizer que o mendigo que está cantando, ele vai para o céu. Se ele não aceitar a Cristo, não aceitar o sangue de Cristo, não aceitar o plano de Deus, o plano de escape, de salvação, ele também está perdido. Não é por ser rico, por ser pobre, que vai ser salvo, mas tem que aceitar o plano de escape, o plano de salvação que Deus deixou. Então, o inferno é real, é um lugar, e pode ser um estado, uma condição de vida. Tanto aqui na terra, os que estão lá na quinta dimensão estão agora num estado de pesadelo, num estado triste, sabendo que estão perdidos. Não tem coisa mais horrível no mundo do que a pessoa saber que está perdido. É a coisa mais horrível que existe. E aí o diabo vai trabalhar para isso, para dizer que o inferno não existe. Estão trabalhando assim, as pessoas não vão pensar no inferno. Não vão pensar em ser feliz aqui na terra. Vão pensar em fazer as coisas daqui na terra. Então não querem nem saber disto. Mas aí é real, é uma condição, é um estado e é um lugar de sofrimento, porque o sofrimento maior é você saber que teve sua oportunidade aqui na terra, mas desperdiçou. E agora não tem mais oportunidade em hipótese nenhuma, mas está cheio de pessoas arrependidas lá. Vocês estão me entendendo? Então olha só. Outra expressão que as pessoas usam, e eu estava lá no sítio pensando nisto, eu disse, vou falar sobre isto. É aquela expressão que é uma expressão diabólica que o diabo colocou na cabeça das pessoas. Todas as pessoas nesta terra são filhos de Deus. Cada pessoa nesta terra é um filho de Deus. Ora, se fosse assim, para que sacrifício? Para que Cristo vir derramar o sangue? Qual é o pai que quer o pior para o seu filho? Se cada pessoa nessa terra é um filho de Deus, Deus vai condenar seus filhos? Deus não condena seus filhos, nenhum filho de Deus vai se perder.
Nenhum filho de Deus vai se perder. Jesus diz, se vós sendo mal, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Um pai de família aqui na terra, mesmo sendo mal, ele quer dar o melhor para vosso filho. Aí diz, imagina Deus, o que Deus pode fazer pelos seus filhos. Você acha que Deus vai condenar um filho dele? Jamais. Filho tem que ter o mesmo sangue, quem é filho é herdeiro. Jesus veio justamente derramar o seu sangue, o sangue de Deus, porque esses filhos vão pegar esse sangue, vão aceitar esse sangue, vão aceitar o que Deus fez por eles. Então eles têm o mesmo sangue de Deus, são filhos por causa disto. Porque tem o mesmo sangue. Aí vem um louco aí dizer que o sangue não salva. Se filhos têm que ter o mesmo sangue. Então observe só. A Bíblia diz assim, se não suporta a disciplina, não és filho, és bastardo. Então, existe bastardos no mundo. Não existe? A Bíblia diz em Romanos 8,14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então existem aqueles que não são guiados. Existem os que são guiados, que são filhos de Deus. Então existem aqueles que não são guiados. A Bíblia diz em Gálatas 3,26, todos são filhos de Deus mediante a fé. Então existem aqueles que têm fé, que acreditaram no que Cristo fez por eles, que receberam o que Cristo fez por eles, e tem aqueles que não têm fé, que não são filhos. Amém? A Bíblia diz em João, em primeira carta de João 3,1. Veja que grande amor que Deus tem por nós, ao ponto de nos chamar filhos de Deus. O mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Então existem aqueles que não conhecem a Cristo, que fazem parte do mundo, e nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. Então não são todos filhos de Deus. Então no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Os que creem no que ele fez. Então esses são os filhos. Mas aí, ó, o Satanás vem e injeta na cabeça das pessoas, para que as pessoas pensem que jamais podem ser condenadas, porque elas são filhos de Deus. Não. Se todos fossem, Jesus não precisava se sacrificar. Por isso, que tem que ter o mesmo sangue. Meu filho tem o mesmo sangue meu. Então tem que ter o mesmo sangue de Deus. O sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Este é o sangue precioso que nós temos. É a vida que estava nele, está em nós. Aí outra expressão que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, não, não. Só tem um caminho que leva a Deus, que leva à eternidade. É quem? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho. Só tem esse. Só tem esse, mais nada. Se ele diz que ele é o único. O único caminho que leva a Deus. Por isso que ele perguntou, Filipe perguntou, mostra-nos o caminho. Aí ele diz, eu sou o caminho. Só tem este caminho que me faz chegar à eternidade, que me faz chegar ao alvo, que me faz chegar até Deus. Quem? Jesus Cristo. Só este o caminho. Amém, irmãos? Vocês estão bem aí? Vamos lá, né? Outra expressão que o Satanás usou na terra. Não julgueis e você será julgado. Você não pode julgar. A mesma Bíblia que diz não julgueis, é a mesma Bíblia que diz em João 6,24 assim, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Então, eu não posso julgar alguém pela aparência, mas pela reta justiça eu posso julgar.
Se o camarada está fazendo errado, e ele é aquilo, e eu disser que ele é aquilo, eu não estou julgando, porque eu estou usando a reta justiça para poder falar. Mas aí sempre é isto, não me julgue, 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 vivendo toda classe de vida e dizendo assim, não me julgue. Se eu estiver julgando alguém pela aparência, eu estou errado. Agora, se eu julgar pela reta justiça, pelo proceder daquele cidadão, como ele fala, como ele faz, a maneira que ele vive, eu não estou fazendo errado. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Mas aí, tudo que você fala hoje é, você julga, você é julgador, você está julgando. Você está falando isso, você está julgando. A Bíblia diz, não julgueis. Pega trechos isolados para poder defender suas próprias mazelas. Não. Posso julgar sim, mas pela reta justiça. Eu não posso julgar? Posso. Mas quando Jesus disse, não julgueis, é pela aparência. Que tem pessoas que julgam outras pela aparência. E não pode fazer isto. Você não pode fazer isto. Nem eu e nem você podemos fazer isto. E aí outra expressão que o diabo usa. O pai da mentira diz assim. Deus não faz acepção de pessoas. Isto é verdade, isso é Bíblia. Está em Romanos capítulo 2, versículo 11, Deus não faz acepção de pessoas. Está em Tiago 2, 2, Deus não faz acepção de pessoas. Isto é certo, está na Bíblia. Mas Deus não faz acepção de pessoas, de cor, de raça, de sexo, de valor econômico, de branco, de preto, de rico e de pobre. Deus não faz acepção de pessoas neste aspecto. Para ser salvo, não é a pessoa pensar, o pobre vai ser salvo e o rico não vai ser salvo, não. Salva-se qualquer um, basta aceitar o que Cristo fez. O branco vai ser salvo, o preto não vai ser salvo. Salva-se qualquer um, basta aceitar o que Cristo fez. O homem ou a mulher, basta aceitar o que Cristo fez. Não importa. Se é rico ou pobre, se é baixo ou pequeno, se é grande ou pequeno, se aceitar o que Cristo fez, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus faz acepção de pessoas com relação ao pecado, Deus faz acepção de pessoas. Como é que eu quero dizer isto? A Bíblia diz em João 9, 21, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, Ele ouve. Olha só, Deus não ouve pecadores. Pessoas, pecado é incredulidade. Pessoas que são incrédulas, Deus não ouve. Mas aqueles que temem a Ele e fazem a sua vontade, Ele ouve. Com relação ao pecado, aí sim, Deus separa. Deus separa. Então você vê que o pecador que quiser vir a Deus, Deus vai fazer dele um santo. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo santifica o pecador. Tanto justifica o pecador, quanto santifica o pecador, separa o pecador. Agora, se a pessoa quer vir para Cristo e viver no pecado, aí não tem condições. Então as pessoas elas querem dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas. Elas querem viver no pecado e dizer que tem Cristo. E chegar a dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas. Com relação ao pecado Ele faz. Tem que ter os separados. Deus não divide ninguém, Deus separa seu povo. Separa para a adoração, separa para a comunhão, separa para viver uma vida santificada. É assim que Deus trabalha. Mas aí,
As pessoas, elas querem caminhar, vivendo no pecado e dizendo assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Desta forma. Não. Deus, Ele quer separar um povo somente para si. A Bíblia diz que Deus é ciumento e zeloso pelos seus. Ele quer um povo somente para si. Aqueles que recebem o que Ele fez, que são filhos de Deus, Ele quer este povo somente para si. Então Ele separa este povo, separa. Ele vai separar. Então o diabo colocou várias expressões no mundo, na boca das pessoas, na boca de pastores, para levar as pessoas à perdição. Para levar as pessoas à ruína. Para levar à destruição. Então, já vou concluir já. Amém? Amém. Diz que tem uma história. Conta-se que o Satanás, o diabo, se reuniu com seus demônios. E numa reunião eles disseram assim, está vindo poucas pessoas para o inferno. Nós temos que fazer um meio de fazer com que venha muitas pessoas para o inferno. Então um capeta lá se levantou e disse, vamos lá, vamos colocar várias igrejas no mundo com pastores caídos, que dá certo. Aí o demônio disse, é boa essa sua opinião aí, excelente. O outro se levantou e disse assim, vamos colocar várias doutrinas falsas lá, ensinamentos falsos, que as pessoas vão acreditar em qualquer um, e aí vai vir muitas pessoas para cá. O demônio disse, o diabo disse, boa essa opinião, boa. Então disseram assim, outro se levantou e disse assim, vamos fazer com que as pessoas se preocupem muito com as vidas dos outros e não cuidem da sua. Porque enquanto ele está preocupado com a vida dos outros, ele não vai cuidar da sua, ele não vai erguer a sua, ele não vai preparar a sua. Aí disse, é boa essa opinião. Mas se levantou outro capeta lá e disse assim, vamos dizer para o mundo que o inferno não existe. Que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus não vai fazer isso com ninguém. Que Deus não vai corrigir ninguém, que Deus aceita como você é, da maneira que você está, Deus te aceita. Deus aceita você como é, venha, agora Ele vai transformar você. Agora permanecer do jeito que está, Deus vai te aceitar. Você vem do futebol e continua sendo jogador, Deus vai te aceitar assim. Você vem do rock e continua sendo roqueiro, Deus vai te aceitar assim? Não. Vamos dizer para as pessoas que eles podem continuar da forma que estão, porque Deus é bom. E Ele não vai destruir ninguém. Aí disse, esta é a melhor de todas. Esta é a melhor de todas. Não tem uma igreja que esteja pregando hoje. Toda igreja que está pregando hoje, agora à noite, ou qualquer horário, ou qualquer dia, elas estão dizendo que o povo vai para o céu. Toda igreja que você imaginar está dizendo agora que o povo vai para o céu. Mas vai? Vai? Vai não. Que Jesus ensinou que o caminho é apertado, a porta é apertada. Mas as igrejas hoje estão ensinando que elas vão entrar no céu. E hoje se entra toda espécie de pessoa e permanece do jeito que está, do jeito que entrou, quer vir do jeito que está, venha. Se é drogado, se é bêbado, o que for, venha. Mas aí Deus vai te transformar. Aí haverá uma transformação, sim. Venha como está. A Bíblia diz, venha como está.
Mas Deus vai te transformar. Agora a Bíblia não diz, venha como está e permaneça como está, não. Venha como está, que você vai ser mudado de vida, você vai ser transformado. Vai haver uma transformação, uma mudança. Aí sim. Aí é outra coisa. Mas as pessoas querem vir e permanecer. Então vamos deixar. Vamos fazer assim. As pessoas pensarem que Deus não vai mandar, ninguém vai para o inferno. Todas são filhas de Deus, então ninguém vai para o inferno. E aí é onde muitos estão entrando agora mesmo no inferno. O lugar onde existe mais pessoas, vou terminar. O lugar onde existe mais pessoas agora, milhões, milhares, bilhões arrependidas, é no inferno. Tem bilhões lá arrependidos agora. Mas tarde demais. De que adianta? Não adianta de nada. O local do arrependimento é aqui. O local de partir salvo é aqui. O lugar da salvação é aqui. Fora dessa terra, ou parte salvo, ou parte perdido. Só tem essas duas opções. E tudo isto é individual. É seu relacionamento com Deus, é sua vida com Deus que conta. Então vamos caminhar para honrar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, tua palavra é a verdade. Tua palavra traz vida. Tua palavra é o que precisamos para poder vencer. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Nos ajude. Nós queremos que os anjos venham nos servir, mas também queremos combater Satanás com a palavra. Porque os anjos só vêm depois que a gente combate ele com a palavra. Então os anjos vêm e servem. Ó Deus. Ajuda, meu Deus. A cada filho teu a ficar com a palavra, mesmo que esteja no deserto. Cristo estava no deserto, mas ficou com a palavra e venceu. Nem todos que estão no topo estão com a palavra. Foi Satanás que levou. Mas eu prefiro estar no deserto com a palavra do que estar no topo com Satanás ou perdido. Não adianta. É melhor estar como Cristo. Porque eu sei que depois da dificuldade, da tentação, virá alimento de anjos para mim. Virá o fortalecimento, virá a força, e eu revigorarei minhas forças. Assim foi com Cristo também. Venceu o diabo com a palavra, os anjos vieram e serviram. Me ajude a vencer, mesmo que esteja no deserto. Mesmo que esteja nos lugares mais difíceis, me ajude a vencer com a palavra. Só usando a palavra para vencer, porque de outra forma eu não consigo vencer. Se a palavra estiver em mim, eu sou vitorioso. Se não, eu estou perdido. Eu estou perdido. Então eu preciso desta palavra. Preciso de Cristo. Preciso do Espírito Santo para me fazer vencer e ser fortalecido por Ti. Abençoe cada filho, cada filha, abençoe cada um que está lutando agora, que estão passando pelos desertos da vida, mas que eles fiquem com a palavra, fiquem com a verdade, porque depois os anjos vão servi-lo.
Ajude, meu Deus, a cada um. Mesmo que Satanás queira levar ao topo, que eles não deixem. Que eles não cedam à tentação do diabo que oferece tudo. Que eles não cedam à tentação do diabo. Jesus não cedeu. Jesus venceu com o está escrito. E que eu possa olhar nesta palavra e dizer, está escrito também. Que eu e cada irmão que estão esparramados por este mundo vença com a palavra. Abençoe, agradecemos por esta chuva abençoada que o Senhor... Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.